Aleluia, 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 aleluia. Pois o reino, a boa nova, Jesus Cristo, anunciava e as dores do seu povo, com poder, Jesus curava. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo como experiência de comunhão com o coração de Deus. Irmãos e irmãs, hoje domingo, dia do Senhor, é um momento especial para nós. E que nós, nossa família, nós podemos participar da Santa Missa e da Eucaristia. Então devemos ver este momento muito mais do que um preceito, mas com uma verdadeira experiência de comunhão. Queremos viver vinculados ao coração de Deus, e a Santa Missa nos proporcionamos exatamente esta realidade. Participando da celebração, porque amamos a Deus e desejamos crescer ainda mais neste amor sagrado. O reino de Deus está presente no meio de nós, como ouvimos no Evangelho, ele está presente em mistério. Está presente em mistério. Primeiramente no sacramento da confissão, quantas vezes nós se aproximamos carregados de pecados, ao confessar diante do sacerdote, faz a experiência do céu e é tocado pela graça divina. O segundo destaque é a Eucaristia. Ao participarmos da missa e recebemos a comunhão, vivenciamos o reino de Deus que está presente no nosso meio, nossa vida, nosso dia a dia. O reino de Deus está presente no meio de nós, como ouvimos no Evangelho, ele está presente em mistério. E a pergunta que surge é como tocamos o reino de Deus neste mundo. Nós o tocamos através dessas vivências, dos sacramentos da Eucaristia, da confissão. Primeiramente, que nós devemos estar sempre cheios da graça, de Deus, e para que nós possamos se convertermos, ter a graça de estar sempre se convertendo, apesar das dificuldades, apesar das quedas, dos erros que nós às vezes cometemos na nossa vida, mas que nós possamos também estar dentro daquela graça, da graça do arrependimento, da graça da conversão, da graça de estar próximo, se aproximar, se está longe, se estava longe, se aproximar, ou se está longe, se aproximar de Deus através da confissão e
da Eucaristia. E muitas vezes a gente, pelas dificuldades da vida, que a vida nos impõe, mas Deus está sempre conosco, Ele está sempre nos guiando, nos orientando, nos dando a força e a graça através desses sacramentos. Então, que tenhamos um ótimo dia abençoado, um bom domingo para todos e todas, e que Deus possa estar entrando no lar de cada um através da Eucaristia, através da confissão, do arrependimento. Amém. A conversão de São Paulo, um exemplo para refletirmos. Determinado a destruir o cristianismo, autorizado a buscar, a identificar os cristãos, prendia-os, enfim, acabava com o cristianismo. O intrigante é que São Paulo pensava estar agradando a Deus. Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à verdade encarnada. Da ira à conversão. Sua ira contra os cristãos crescia à medida dos bons resultados. Obteve do sumo sacerdote Caifás poderes discricionários para pesquisar a vida de todos os cristãos e de os castigar. São Paulo entrava nas sinagogas, açoitava aqueles que acreditavam em Jesus e colocava em execução todos os meios para obrigar os cristãos a blasfemarem contra o santo nome de Cristo. Testemunho. Encontramos no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos o testemunho. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que seguissem essa doutrina. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu, caindo por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Trêmulo e atônito disse Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entre na cidade, aí será dito o que deves fazer. Pelas águas do batismo, torna-se Paulo. O batismo. O batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mais dócil ao Espírito Santo. Apareceu-lhe o Senhor em visão e disse-lhe: Levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura em casa de Judas a um chamado Saulo de Tarso, porque ele está ali orando. Procurando Saulo no local indicado, colocou as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a visita e sejas cheios do Espírito Santo. Saulo levantou-se cheio de alegria. Ananias declarou-lhe o que o Senhor lhe tinha dado a entender a respeito de sua vocação e o batizou. A festa.
A festa litúrgica da conversão de São Paulo, própria da Igreja Latina, apareceu no século VI. A comemoração do dia 25 de janeiro tem o intuito de considerar as várias facetas do apóstolo por excelência. Pertence a Jesus desde o momento em que, no caminho para Damasco, foi vencido pelo amor de Cristo e transformou-se no maior apóstolo do Evangelho. Dia de São Paulo. Hoje é o dia de São Paulo, santo padroeiro dos evangelizadores e da comunicação, que escreveu muitas cartas durante a sua vida, conhecido também como Saulo, ou apóstolo Paulo. Ele é exaltado entre os fiéis por ter sido um dos mais influentes escritores do cristianismo, cujas obras compõem boa parte do Novo Testamento, sendo 14 epístolas atribuídas a ele. O Senhor disse: este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Oração para alcançar uma graça. Oração a São Paulo. Ó glorioso São Paulo, apóstolo, que de perseguidor dos cristãos vos tornaste grande apóstolo, fazei que vivamos na fé e nos salvemos pela caridade que praticamos, que possamos, por vossa intercessão, conhecer, amar a Deus e assim seguir melhor Jesus Cristo. Suscitai muitos santos apóstolos, concedei-nos por vossa ajuda a graça da conversão diária e a sermos defendidos de toda a cilada do inimigo. Amém.